Olá a todos e bem-vindos a mais uma destas nossas imersões, onde pegamos num conjunto de ideias e as desmontamos até ao tutano. A missão que temos em mãos nesta análise profunda de hoje é desconstruir um documento fascinante intitulado o Questionário PMR. E para quem nos ouve e talvez se questione sobre a sigla, PMR significa Persona de Máximo Risco. O grande objetivo hoje passa por mapear as enormes diferenças mentais entre quem paralisa perante o medo e quem utiliza precisamente o risco como o motor central da vida. Olá e, obrigada. É sempre um excelente exercício debruçarmos-nos sobre ideias que desafiam o senso comum de forma tão direta. Este questionário tem a particularidade de confrontar de frente a nossa intuição mais básica, sobre o que significa estar seguro, não é? Exato. Desde muito cedo, o ser humano é condicionado a procurar abrigo, a construir paredes ao seu redor para evitar a incerteza. A tese central que vamos explorar inverte completamente essa lógica, sugerindo que a perspectiva tradicional sobre segurança não só está desatualizada, como é, na verdade, a maior armadilha que existe atualmente. Ok, vamos lá analisar isto porque a primeira grande premissa ataca logo a ilusão da estabilidade. A ideia apresentada no texto é de que o maior risco que alguém pode correr hoje em dia é, paradoxalmente, acreditar que ficar exatamente onde está é seguro. Sem dúvida. Mas, se pensarmos de forma puramente instintiva, a ausência de movimento costuma ser associada à conservação. Por que é que ficar quieto se tornou o comportamento de maior risco? O problema reside em assumir que o ambiente à nossa volta também está quieto. O conceito abordado ilustra que o mundo atual se move a 100 km por hora. Portanto, a ilusão da falsa segurança nasce da premissa de que o indivíduo e o contexto são ambos estáticos. O que não é verdade. De todo. A realidade é de uma física muito simples. Se o cenário avança a uma velocidade vertiginosa e a pessoa decide imobilizar-se, o impacto não é uma mera possibilidade teórica, é uma certeza matemática. Ou seja, a sensação de segurança de quem está parado é equivalente a estar parado no meio de uma autoestrada. É a analogia perfeita. O impacto vai ter com a pessoa, mais cedo ou mais tarde. Lá está. Exatamente. Ficar no mesmo sítio enquanto toda a estrutura tecnológica, económica e social avança é o mesmo que andar para trás a alta velocidade. É ser atropelado pela evolução natural das coisas. E é com base nisto que o diagnóstico do documento separa dois perfis muito distintos: a persona de máximo risco, a PMR em letras maiúsculas, e a pessoa de risco mínimo, a PMR com letras minúsculas. E como é que se faz essa triagem? Para quem está desse lado a ouvir e tenta fazer uma autoavaliação neste momento, qual é o sintoma claro de que se está a cair na categoria da pessoa de risco mínimo? O critério de diagnóstico partilhado na fonte é bastante pragmático, basta olhar para a forma como se aloca a energia mental diariamente. Se a maior preocupação atual de alguém é apenas manter o que já se tem, manter o cargo, manter o estatuto, manter a rotina, Segurar o barco. isso mesmo, segurar o barco em vez de focar essas energias em conquistar aquilo que se poderia vir a ser, então está-se perante o perfil de uma PMR de manual. Uau! É fascinante porque é uma transição tão subtil entre o estado de crescimento e o estado de mera manutenção. Mas há um paradoxo aqui gigante. O instinto humano de conservação dita que se deve proteger o que já foi conquistado, certo? Certo. Contudo, tentar congelar a realidade exatamente como ela está exige um esforço monumental, porque implica lutar contra a própria passagem do tempo. E eu sinto que isso nos leva ao problema clássico da procrastinação que o material explora tão bem. A questão levantada é: por que motivo se continua a adiar uma grande ideia, um grande projeto, mesmo quando há consciência plena de que a ideia é boa? A raiz dessa procrastinação, segundo a análise, prende-se com a chamada paralisia por análise, e isto afeta transversalmente mentes muito analíticas. O que se verifica é uma expectativa completamente irrealista de atingir 100% de certezas antes de dar o primeiro passo. Procura-se um cenário sem pontas soltas. O que é impossível. Totalmente impossível. A resposta dura do documento é que vivemos num mundo que, no seu melhor estado de previsibilidade, oferece apenas 70% de certezas, na melhor das hipóteses. E exigir que a realidade entregue os restantes 30% antes de se agir é o que gera o tal bloqueio.
É uma espera perpétua por condições perfeitas que simplesmente não existem no plano real. Precisamente. A procura pela perfeição e por garantias totais funciona como um mecanismo de defesa muito sofisticado para evitar o escrutínio e a falha. É por isso que o padrão de comportamento da PMR, da persona de máximo risco, é estruturalmente diferente. E aqui a fonte é perentória. Em vez de esperar, a PMR avança e lança o projeto com apenas esses 70% de certeza. Lança para o mundo e ajusta o resto, os detalhes em falta, em pleno ar. Isto requer uma energia impressionante. Sim, é uma mudança de paradigma. A metáfora de ajustar as coisas em pleno ar altera completamente o modo de discussão. Implica aceitar que a base de trabalho vai estar incompleta e que se terá de confiar na própria capacidade de resolução de problemas em tempo real. Não se constrói o avião inteiro no hangar de forma imaculada para depois pedir licença para descolar. Vai-se montando a coisa enquanto se voa. O que é fascinante aqui é que, ao aceitar o ajustamento contínuo, aceita-se a vulnerabilidade do processo. E essa vulnerabilidade liga-se à questão seguinte: quem ajusta algo em pleno ar vai, invariavelmente, cometer erros perante terceiros. Claro. E isso leva-nos à redefinição radical que o documento faz sobre o conceito de falhar publicamente e o pânico que está associado a essa exposição. É que o pânico de errar à vista de todos é um dos maiores travões sociológicos que existem. A abordagem a este medo do fracasso visível reconfigura a forma como olhamos para as falhas. A premissa sugere que o erro não deve ser interpretado como um atestado de competência ou um fracasso absoluto, mas sim como propriedade intelectual. Adoro este termo. Propriedade intelectual. É brilhante. A mudança da nomenclatura não é apenas semântica, é altamente funcional. Quando se encaram as falhas como muros onde a jornada termina, a aversão ao erro paralisa a ação de imediato. No entanto, o texto propõe que, cada vez que há uma falha num processo, está-se literalmente a comprar informação. O erro torna-se um dado adquirido, um ativo. E mais do que isso, está-se a comprar informação exclusiva. Cada vez que se tenta e se falha, passa a possuir-se um mapa com a localização exata de um obstáculo. Uma informação que a concorrência que ficou na bancada a observar não tem. Pois não. Enquanto os espectadores interpretam o erro como um mero insucesso, a pessoa que executou transforma-o em vantagem competitiva e em dados operacionais. O erro passa a ser o combustível para a próxima tentativa e não o fim da linha. Sem dúvida. Mas existe um contraste profundo que o material introduz logo a seguir e que requer uma análise cuidada sobre a nossa biologia. Diz. Se arriscar com 70% de certezas e processar erros, consome energia e gera atrito constante, como explica um fenómeno muito reportado nas sociedades modernas. O cansaço. Exato. A sensação de cansaço profundo e crónico em pessoas que têm vidas descritas como perfeitamente estáveis e sem sobressaltos. É um mistério tão curioso. E eu vou confessar que esta foi uma das partes mais surpreendentes para mim, porque a intuição diria que uma vida altamente rotineira, sem os altos e baixos de estar a ajustar projetos em pleno ar, deveria gerar uma reserva de energia enorme. A pessoa está segura, está confortável, Seria de esperar que sim. mas a resposta partilhada nas nossas fontes desmonta esta visão por completo. A comodidade acaba por drenar muito mais energia do que o próprio desafio. Porquê? O que é que se passa no nosso cérebro? A explicação obriga a olhar para trás, para a própria evolução da máquina que é o cérebro humano. Ao longo de milénios, o cérebro foi concebido, esculpido e otimizado com um propósito central: resolver problemas para garantir a sobrevivência e o progresso. Certo. Quando o indivíduo é retirado de um contexto de atrito e colocado num ambiente de segurança total e ausência de problemas reais para resolver, essa máquina complexa não tem onde aplicar a sua função primária. O que cria um desalinhamento evolutivo gigantesco. A imagem visual utilizada na fonte para descrever isto é de um impacto notável e até dá vontade de rir de tão verdadeira que é. O cérebro não foi feito para ver Netflix enquanto o potencial ganha ferrugem. É uma imagem fantástica. É que é mesmo. Há um atrofiamento das capacidades por pura falta de uso. É o equivalente a ter um motor de alta performance
constantemente a trabalhar ao ralenti na garagem. O desgaste interno acaba por ser maior. O cansaço relatado por quem vive em excesso de estabilidade não é necessariamente um cansaço físico resultante de esforço ou de excesso de trabalho. É muitas vezes uma letargia derivada da falta de estímulo, da falta de um problema que vale a pena resolver. Mas quando se toma a decisão de abandonar essa letargia e começar a agir como uma persona de máximo risco, surge uma barreira externa muito densa. O texto lida de forma frontal com o atrito social. O que é que acontece quando alguém decide introduzir risco e ambição na sua vida e o círculo mais íntimo, a família e os amigos de longa data, recusa apoiar essas loucuras? É doloroso. O documento reconhece que essa é uma das passagens mais difíceis, porque envolve ligações emocionais profundas. Contudo, retira o peso dramático à situação ao normalizá-la. É preciso acalmar os ânimos aqui. A falta de apoio externo, nestes casos, não é necessariamente um ataque pessoal. Não é de propósito. Não. É muitas vezes uma reação de defesa por parte de quem fica para trás. Ao encetar um processo de evolução pessoal intensa, o indivíduo obriga quem o rodeia a confrontar o seu próprio estancamento. A mudança de um ilumina a inércia dos outros. Torna o conforto deles subitamente desconfortável. E é neste ponto que surge uma das regras mais incisivas desta nossa exploração dos textos. E cito, não se pode pedir autorização para voar a pessoas que têm medo das alturas. Uma frase poderosíssima. Encerra qualquer debate sobre a expectativa de receber validação de quem construiu a vida baseada na mitigação de todos os riscos. Não faz sentido pedir essa aprovação. E culmina numa escolha dura, inevitável, que a fonte expõe com bastante clareza. Há um ponto de ruptura em que se tem de optar entre mudar de ambiente ou mudar de futuro. É tão binário quanto isso. Sim, a permanência num ecossistema onde a ambição é vista como um comportamento de risco desnecessário acaba invariavelmente por limitar o alcance de quem quer crescer. Se ligarmos isto a uma perspectiva mais ampla, é importante distinguir a ideia comum de ambição daquilo que define verdadeiramente uma PMR. Essa distinção é vital, sim, porque os termos costumam ser usados quase como sinónimos no dia a dia. Alguém que ambiciona chegar a um determinado cargo, ser promovido, não é necessariamente uma persona de máximo risco. Não necessariamente. A divergência está na relação que cada um tem com o destino final. O material específico que a pessoa movida puramente pela ambição quer, acima de tudo, o resultado. O foco é a linha de chegada. E quando a meta é atingida, o esforço cessa. A pessoa senta-se e descansa. Fica em manutenção. Exato. A PMR, por sua vez, ama o próprio processo do risco e da resolução de problemas. A meta deixa de ser um ponto de paragem definitivo e passa a ser encarada apenas como um trampolim tático para aceder ao nível de complexidade seguinte. Há um apetite contínuo pela expansão que não se sacia com a obtenção de um único troféu. Mas descendo agora a um plano mais prático. Ao dia-a-dia de quem nos ouve, surge a dúvida logística que assombra muitos projetos. O questionário não ignora o obstáculo inicial da falta de recursos. Como é que se inicia a transição para este modelo mental de assumir riscos quando não existe dinheiro, capital financeiro disponível para investir? A solução apresentada é provavelmente a ferramenta mais libertadora e universal de todo o documento. Demonstra que o risco tem várias moedas de troca. A indicação é de que o risco nem sempre é ou precisa de ser financeiro. Na ausência de fundos, o primeiro passo é arriscar o ego. E o ego é um ativo que toda a gente possui em abundância e que, na maioria das vezes, é sobreprotegido. Arriscar o ego implica uma exposição voluntária ao desconforto social. O texto dá exemplos práticos. São situações que não custam um cêntimo, mas que exigem um custo emocional brutal para quem tenta proteger a sua imagem a todo custo. Pode ser o ato de fazer uma chamada telefónica que causa aquele frio na barriga, ou publicar um post, uma ideia, que expõe uma certa vulnerabilidade intelectual, ou algo tão básico e tão difícil como admitir perante um grupo que não se sabe a resposta para algo. Treinar a coragem através do desconforto do ego é um exercício diário de fortalecimento. Quem aprende a tolerar a sensação de falhar publicamente em pequenas interações, sem que isso destrua a sua identidade, prepara o terreno para gerir riscos muito maiores no futuro. É como ir ao ginásio, mas para a coragem. Exatamente.
O valor e a coragem consolidam-se através de pequenos embates diários contra o próprio orgulho, não através de carteiras recheadas ou grandes orçamentos. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque sempre que nos colocamos perante esse desconforto, seja para arriscar capital, seja para arriscar uma rejeição que afeta o ego, há uma resposta neurológica automática que toma conta da situação: o medo. A forma como este modelo mental lida com o medo antes de se tomar uma decisão é completamente contraintuitiva face àquilo que nos é ensinado. É o oposto do ensino tradicional. O senso comum enquadra o medo como um alarme sonoro que sinaliza perigo imediato, aconselhando o recuo. A metodologia PMR pega nessa mesma sensação física e altera a sua interpretação por completo. O medo deve ser utilizado como uma bússola direcional. E isso muda tudo. Se o indivíduo se depara com uma decisão e não sente qualquer grau de intimidação ou receio, o diagnóstico é de que a decisão não tem magnitude suficiente para gerar evolução. O que sugere que a ausência de medo é o verdadeiro sinal de alerta, porque indica que se está a navegar em águas excessivamente rasas. O medo passa a ser um indicador exato de validação. Confirma que a pessoa atingiu a fronteira daquilo que sabe fazer e está prestes a entrar numa nova versão de si mesma. É um convite à expansão, não é um sinal de stop ao muro. E é essa reinterpretação constante do medo, das falhas e da falta de certezas que conduz à derradeira questão levantada pelo documento. O fim da linha. Qual é, afinal, o propósito de viver debaixo desta estrutura mental de máximo risco? A recompensa final pela qual estas pessoas se submetem a tanto desconforto diário? É a acumulação de riqueza material? É o reconhecimento e a fama absolutos? Pois, e a resposta é surpreendente. Segundo as conclusões partilhadas nas fontes, o objetivo final não se prende nem com dinheiro, nem com fama. Esses elementos podem manifestar-se como consequências lógicas do processo, mas não são o foco central. A grande recompensa de operar como uma persona de máximo risco é a aquisição de liberdade absoluta. Liberdade absoluta. Mas é importante clarificar. Não é a liberdade de não ter responsabilidades, ou de ir para uma praia e não fazer nada. É a liberdade mental de saber que se possui a capacidade de adaptação total. Exato. É uma segurança interna imensa, construída sobre a evidência prática de que, mesmo que todo o ecossistema colapse amanhã de manhã, e mesmo que se perca todo o património ou o estatuto, o indivíduo retém a competência, a resiliência e a agilidade mental para reconstruir a sua realidade a partir do zero. A dependência do exterior para garantir segurança desaparece por completo. Então, o que é que isto tudo significa? Significa que a verdadeira estabilidade nunca provém das circunstâncias que nos rodeiam, nem do emprego, nem do apoio de terceiros, pois todos esses fatores são variáveis fora do nosso controle direto. A única estabilidade inquebrável é aquela que se constrói internamente ao abraçar o atrito, ao desenvolver a capacidade de lançar projetos a 70%, de converter o erro em aprendizagem exclusiva e de seguir a direção que o medo aponta. E há uma reflexão que me parece o fecho lógico para esta exploração e que requer que quem está desse lado a ouvir faça o exercício oposto de tudo o que debatemos hoje. Diz lá. Se aceitarmos a premissa de que o medo atua efetivamente como a bússola que aponta para a nossa próxima evolução, o que é que acontece ao mapa interno de quem passa uma vida inteira a ignorar deliberadamente essa bússola? Ao virar as costas de forma sistemática à direção apontada pelo desconforto, será que o indivíduo perde definitivamente a capacidade de sentir a necessidade de crescer? Ou seja, será que a aversão ao risco a longo prazo atrofia não só a capacidade de ação, mas também o próprio instinto de reconhecer que se está paralisado? É um pensamento provocador fortíssimo e uma questão de grande peso que obriga a uma autoanálise muito honesta sobre a forma como lidamos com a inércia diária. É o desafio ideal para deixar a fermentar na mente da nossa audiência após esta imersão. Para quem nos acompanha, olhem para o vosso dia de hoje e tentem identificar onde estão a trocar crescimento por mera manutenção. Façam o exercício de arriscar o ego numa pequena situação sem grande custo financeiro e reparem como o desconforto inicial se transforma rapidamente em informação valiosa. Muito obrigado por se juntarem a nós em mais esta análise profunda. Até à próxima e não permitam que a ausência de problemas faça com que o potencial ganhe ferrugem.